Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o criminoso em série Arthur Gary Bishop, conhecido como Monstro de Utah. E como eu peço em todos os vídeos, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. No dia 14 de julho de 1983, em Salt Lake City, Utah, um garoto de 13 anos chamado Graeme Cunningham estava com sua mochila pronta e contando os dias para embarcar em um emocionante acampamento com um amigo. Faltavam apenas 2 dias para o que seria a última aventura de sua vida. Segundo os artigos sobre o caso, Graeme não teria dado mais detalhes sobre a viagem para os seus pais, e no dia seguinte, quando ele não chegou para o jantar, a polícia foi comunicada sobre o seu desaparecimento. Naquela época, Salt Lake City estava passando por uma série de casos de crianças desaparecidas. Então os investigadores agiram rápido para que ele não se tornasse mais um número nas estatísticas. Em pouco tempo, todos os meios de comunicação foram acionados e relatavam o desaparecimento do jovem. Não demorou muito para que a família começasse a receber diversas ligações. Uma dessas ligações revelou que Graeme teria saído para acampar na companhia de um homem chamado Roger Downs. Os policiais conheciam bem este nome. Segundo os detetives, Roger já tinha sido investigado pelo desaparecimento de algumas crianças da região e chegou a ser interrogado, mas nunca nada foi provado contra ele. A polícia imediatamente o convocou para prestar esclarecimentos e ele prontamente aceitou ir ao departamento de polícia. Assim que chegou à delegacia, ele foi levado para a sala de interrogatório. E ao longo de algumas horas, os detetives ficaram chocados ao descobrir que Roger Downs não era quem dizia ser. O seu nome verdadeiro era Arthur Gary Bishop. E para a surpresa de todos, Arthur revelou que ele foi o responsável pelo sumiço de pelo menos 5 crianças nos últimos anos. Nascido e criado em Hinckley, Utah, em 29 de setembro de 1952, Arthur era o mais velho de 6 irmãos e a sua infância teria sido normal, sem traumas ou algo que o pudesse levar ao mundo do crime. Sua família era muito religiosa e fazia parte da Igreja Mórmon. Arthur também era considerado um estudante bem comportado e inteligente, além de ser um membro ativo dos escoteiros. Em sua adolescência, ele se tornou muito devoto de sua fé. E aos 19 anos, chegou a viajar para as Filipinas para realizar um trabalho missionário. Mais tarde, ele concluiu sua faculdade em administração e conseguiu um emprego numa empresa de contabilidade. Depois, trabalhou um bom tempo como corretor imobiliário e foi nessa época que teria desviado cerca de $10 mil da empresa. Ninguém nunca soube os motivos, já que ele não necessitava desse dinheiro. Mas Arthur foi preso em fevereiro de 1978, tendo sido condenado a 5 anos de prisão. Os seus advogados conseguiram um acordo para ele responder em liberdade condicional, desde que devolvesse todo o dinheiro, e Arthur concordou, pedindo uma semana para que pudesse fazer a transferência. Porém, quando foi posto em liberdade, ele fugiu da cidade e mudou seu nome para Roger Downs. Chegando em Salt Lake City, ele conseguiu um emprego num programa de apoio a jovens menos favorecidos, chamado The Big Brother. Lá, ele teve contato com diversos jovens da cidade, e foi nessa época que o seu lado sombrio veio à tona. Não está claro quando a sua obsessão por meninos começou, mas foi piorando com o passar do tempo. Ele nunca foi acusado de se aproveitar dos garotos enquanto trabalhava no The Big Brother, mas segundo relatos, centenas de jovens foram aliciados. Os desejos de Arthur continuariam a crescer e acabariam levando a sua primeira vítima conhecida, uma criança de apenas 4 anos, chamada Alonzo Daniels. No dia 14 de outubro de 1979, Alonzo estava brincando perto do seu apartamento, quando Arthur, que morava no mesmo complexo, se aproximou dele oferecendo doces. Alonzo o seguiu até o seu apartamento. Uma vez que a porta fechou, ele tentou fazer coisas com o menino, que começou a chorar. Em pânico, Arthur acertou Alonzo com um martelo e, posteriormente, levou a criança para o banheiro, onde concluiu o crime. O corpo foi colocado em uma caixa de papelão e depois no porta-malas do seu carro. Mais tarde, naquela noite, Arthur dirigiu até uma região pouco habitada e enterrou Alonzo no deserto. Enquanto isso, a vizinhança procurava desesperadamente pela criança.
a rua estava cheia de policiais e voluntários. Folhetos foram colados em todo o complexo de apartamentos e vizinhos foram questionados pelas autoridades, incluindo Arthur, que usava o nome falso de Roger Dawes na época. Ele conseguiu convencer os investigadores de que não estava envolvido, mas a polícia ficou de olho nele mesmo assim. Sentindo uma gama de emoções após fazer a sua primeira vítima, Arthur queria sentir a mesma sensação de novo e passou a tirar a vida de cães de rua para tentar saciar seus desejos mais sombrios. Ele afirmou mais tarde que os animais faziam o mesmo barulho que Alonzo fez, a sua primeira vítima. Pouco mais de um ano se passaria e Arthur não se satisfazia mais só com animais. Ele tinha que saciar sua fome, e assim foi feito. No dia 8 de novembro de 1980, Arthur atacou novamente. Ele atraiu o pequeno Kim Peterson, de 11 anos, que estava sozinho em uma pista de patinação. Arthur o abordou e eles começaram a conversar sobre patinação. E Kim mencionou que esperava comprar patins novos em breve. Arthur disse que tinha um par de patins novos que nunca tinha sido usado e que poderia trocá-los com ele. O homem combinou um encontro com o garoto no dia seguinte em seu apartamento, onde a troca seria feita. No horário combinado, Kim saiu de casa com os patins, dizendo aos pais que iria vendê-los. Após isso, ele nunca mais foi visto. Arthur o agrediu até o garoto não resistir, assim que ele chegou no seu apartamento. A família de Kim chamou a polícia naquela mesma noite, quando o garoto não apareceu para o jantar. A polícia falou com testemunhas que estavam na pista de patinação, que disseram que um homem branco, de aproximadamente 90 quilos, estava conversando com o garoto naquele dia. Mas fora isso, mais nenhuma pista foi encontrada. Enquanto isso, Arthur levou o corpo do menino para o seu carro e o enterrou perto de sua primeira vítima. Curiosamente, Arthur foi entrevistado mais uma vez pelos policiais e, novamente, não foi considerado um suspeito. 11 meses depois, Arthur estava pronto para atacar de novo. E no dia 20 de outubro de 1981, ele encontrou Danny Davis, de apenas 4 anos, que estava em uma mercearia. Arthur atraiu o garoto para uma máquina de chiclete e ofereceu doces para Danny, mas ele recusou. Quando Arthur estava saindo da mercearia, ele percebeu que Danny o estava seguindo. O garoto perguntou se ele ainda tinha doces. Arthur então aproveitou a oportunidade e levou o garoto até o seu apartamento, onde fez coisas com ele e depois tirou a sua vida. Na madrugada daquele mesmo dia, ele levou o corpo em seu carro e o enterrou no mesmo local que as suas outras vítimas. Novamente, a polícia foi acionada e centenas de folhetos foram distribuídos, testemunhas interrogadas, lagos foram drenados e montanhas vasculhadas. Mas Danny Davis havia desaparecido e nenhum vestígio dele foi encontrado. A procura pelo garoto se transformou em uma das maiores buscas por pessoas desaparecidas na história do estado de Utah até hoje. Diversos policiais dos departamentos de polícias vizinhos foram enviados para ajudar nas buscas. Mais de 1.000 suspeitos foram interrogados e cerca de 10.000 propriedades foram revistadas. Cães farejadores entraram em ação. O corpo de bombeiros passou 2 semanas no meio da mata em volta da cidade. Helicópteros até o FBI foram chamados, mas nenhum sinal do menino. Ele parecia ter desaparecido no ar. Testemunhas relataram à polícia que viram Danny conversando com um homem numa mercearia, mas nenhum deles se lembravam do seu rosto. Diziam apenas que era um homem branco e alto. Algumas pessoas diziam que ele usava um bigode, mas outros falaram que não. Todos tinham dificuldade em descrever este homem, o que dificultava as investigações. A polícia então decidiu oferecer uma recompensa de $20.000 para qualquer pessoa que tivesse informações que os levassem até esse homem misterioso. Mas mesmo assim, eles não conseguiram informações que pudessem ajudá-los nas investigações. Novamente, os investigadores foram questionar Arthur Bishop em seu apartamento, mas eles não tinham nenhuma evidência contra o homem, a não ser que o seu apartamento ficava a apenas 1 quarteirão de distância da mercearia. Quase 2 anos se passaram e Arthur estava entrando em um estado de abstinência. Ele precisava atacar novamente. Na tarde do dia 22 de junho de 1983, Troy Ward estava brincando em um parque perto de sua casa com seus amiguinhos. Ele tinha completado 6 anos naquele dia. Por volta das 4 da tarde, a sua mãe foi buscá-lo, mas quando chegou lá, não encontrou o menino em lugar nenhum. A polícia foi acionada e os investigadores vasculharam toda a região, mas nenhuma pista sólida foi encontrada. Troy foi atraído e levado ao apartamento de Arthur. E assim como as outras vítimas, o homem fez coisas absurdas com ele e depois tirou a sua vida. Mais tarde, seu corpo foi levado para o Big Cottonwood Creek, perto de um riacho, onde Arthur o enterrou. Como vimos no início do vídeo,
A próxima vítima de Arthur seria Graeme Cunningham, que tinha saído para acampar com um amigo. Arthur, ao ser interrogado por esse desaparecimento, por algum motivo, confessou. Nos dias seguintes, Arthur levou os detetives aos 3 locais onde ele havia enterrado as outras vítimas e comentou que estava feliz por ter sido pego, porque senão, segundo ele, faria tudo de novo. Uma busca em sua casa revelou diversas evidências como arma de fogo, ferramentas com sangue e várias fotos perturbadoras de suas vítimas. Arthur Bishop foi levado a julgamento em 27 de fevereiro de 1984 e depois de 3 semanas de deliberações foi considerado culpado por várias acusações, que incluíam homicídio e sequestro. A sua sentença foi a pena capital. Antes de sua execução, ele escreveu uma carta detalhada sobre os motivos de ter cometido tantos crimes, atribuindo isso ao fato de ter sido exposto a conteúdo infantil ilegal quando era adolescente. Em 10 de junho de 1988, na prisão estadual de Utah, Arthur Gary Bishop foi tirado de sua cela e levado para fazer a sua última refeição, mas ele não quis comer e, ao invés disso, pediu para ler o Livro de Mormon antes de sua execução. Em suas últimas palavras, ele pediu desculpas pelos seus crimes às famílias das vítimas. Em seguida, foi amarrado a uma maca e recebeu a famosa injeção letal, e após 9 minutos, foi declarado morto aos 36 anos. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.